O Deus cristão da igreja CCB e dessas demais pentecostais e neopentecostais que se iniciaram no Brasil no início do século passado é o mesmo Deus judaico mencionado na Bíblia? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda: existem diferenças entre um e outro? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para revelar para as pessoas que frequentam essas denominações, mostrar, dentro da Bíblia, que essas duas divindades são totalmente distintas, ou seja, um não tem nada a ver com o outro. Um é um Deus limitado, o outro é onipotente. Eu vou abreviar aqui na minha explicação para o vídeo não ficar muito cansativo, ok? Então vamos lá. O Deus da CCB, vou pegar o Deus da CCB como referência. O Deus da CCB, as características dele. Então, o Deus da CCB é um Deus limitado, é um Deus pobre e limitado. Ele precisa de um local físico para poder habitar. Ele habita em templo construído por mãos humanas. A sua palavra, para transmitir a sua palavra, ele também não tem poder. Então, por isso ele necessita de intermédio humano e práticas totalmente antibíblicas. Por exemplo, bibliomancia e espiritismo e incorporação de entidades. Então, Deus da CCB, ele, para transmitir a sua palavra, ele precisa da boca de um homem, um púlpito pagão, um culto litúrgico e um horário, em um determinado horário. E a sua palavra não é confiável. Ele fala, mas não cumpre. Ele promete, mas nunca cumpre. Acho que é um Deus parente de político, né? Então, esse é o Deus da CCB. O Deus da CCB, ele não tem o poder de abençoar e nem libertar o seu povo. Quando um cristão da CCB fica enfermo, o único recurso, a única opção deles, em geral, é a medicina, os médicos. O Deus da CCB, ele não cura ninguém. Não cura, não liberta, não salva. O Deus da CCB, ele é tão limitado que ele depende de um sistema religioso para poder continuar existindo. Então, e esse sistema religioso é mantido com dinheiro, mamão. Olha que Deus limitado, né? O Deus da CCB, ele precisa de um CNPJ. Um CNPJ, como se fosse uma empresa. Então, essa é a biografia do Deus pequeno, pequenininho da CCB, pequenininho, menor que uma formiga, pequenininho. Se você não tomar cuidado, você pisa nele e mata, destrói. É um Deus fraquinho. Um Deus fraco, limitado. Ele precisa de paredes para poder se manifestar. Ele não manifesta, ele não tem voz.
É um Deus cego, surdo e mudo. E o Deus da Bíblia, Deus judaico, a esse eu respeito, a esse eu adoro, a esse eu glorifico, a esse eu exalto. Por quê? Porque ele é o Senhor do universo e do céu. Ele não habita em templo feito por mãos humanas, nessas igrejas. A sua palavra não precisa dessa jogada toda, né, de suposta revelação em cima de um púlpito. Quando ele quis falar com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, ele mostrou o seu poder enviando a sua voz direto do céu. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou a Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então, diante dessa manifestação do poder supremo de Deus, do Deus verdadeiro, Paulo se converteu e parou de perseguir os judeus e virou um apóstolo de Cristo. Então, o Deus da Bíblia, o Deus judaico, ele mostrou poder também, socorrendo o seu povo nos momentos mais difíceis. O seu povo estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, e Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem ali a seco. Olha que história linda. Esse Deus merece respeito, sim, o Deus da Bíblia. Agora, o Deus dessas religiões aí, dessas igrejas que tem origem na maçonaria, lamentável, né? Então, o Deus da Bíblia, quando o seu povo teve fome no deserto, ele mandou bolo com sabor de mel. Olha só como é as coisas. O Deus da Bíblia, ele deu autoridade para os homens, os apóstolos, os homens que faziam o ministério de Cristo. Ele deu autoridade total. Já o Deus da CCB e dessas demais igrejas que existem hoje, ele não tem poder, e não tem poder para nada, e nem dá poder para que o ministério da CCB cure um paralítico, por exemplo, faça o cego voltar a ver. Tem muita diferença entre um Deus e outro. Um é limitado, o outro é onipotente, onisciente, onipresente. O Deus da Bíblia, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por quê? Porque ele não aceita dividir a sua glória com nada e nem com ninguém. Quando Salomão construiu um templo em Jerusalém para que ele habitasse, a resposta dele foi clara. A resposta de Deus para Salomão foi a seguinte: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor. Então você vê que o Deus verdadeiro, só um minutinho. Existe muita diferença entre um Deus e outro. Então, o Deus da CCB, se o povo parar de dar dinheiro para essa igreja, ele vira um sem-teto e vira um mendigo, né? Vira um mendigo, ok? É até esquecido, que é um Deus limitado, ok? Agora, o Deus da Bíblia, o Deus judaico, o Deus criador do céu e da terra, a esse eu venero, tá ok? Um abraço, até mais, shalom.